Oi, gente. Sou Abud de Física e nós hoje vamos tratar sobre propagação de calor. Vamos lembrar que calor é a energia térmica em movimento, em trânsito, que se propaga pela diferença de temperatura entre os corpos. Importante, corpo não tem calor, corpo tem temperatura. O calor é energia em movimento. Mas quais são as formas de transmitir calor? Eu tenho três formas: condução, convecção e irradiação. Condução é a propagação de calor que ocorre principalmente em sólidos. Observe por quê. Eu tenho uma barra aqui de material metálico e coloquei uma das regiões sobre a chama. Observe que as moléculas da região embaixo da chama, elas têm um maior grau de agitação. E por estarem próximas, material sólido, elas colidem umas com as outras, transmitindo energia de um ponto a outro. Por isso que é principalmente dos sólidos, pela proximidade entre as moléculas. Uma coisa importante: durante a condução ocorre transmissão de energia, mas as moléculas não mudam de lugar. Nós falamos então que durante a propagação de calor por condução, há propagação de energia sem propagação de matéria. A outra forma de transmitir calor é a chamada convecção. Experimente colocar uma panela com água no fogo. Você vai ver que começam a subir bolhas de água, não é verdade? Por quê? Quando eu coloco a panela no fogo, as moléculas de baixo recebem o calor mais intensamente, aumentam o seu volume devido ao aumento de temperatura e diminuem a sua densidade. Como elas são mais quentes, porém menos densas, o menos denso sobe, o mais denso desce, formando o que a gente chama de corrente de convecção. Ou seja, a convecção é a propagação de calor que se dá devido à diferença de densidade entre as partes do meio. Como as moléculas mudam de posição, mudam de posição, ocorre nesse momento transmissão de energia com propagação de matéria. Então, ao contrário da condução, em que as moléculas não mudavam de lugar, só transmitem energia, durante a convecção há transmissão de energia e de matéria. Um exemplo clássico seriam os refrigeradores. Nos refrigeradores, normalmente, a parte do evaporador, ou seja, onde tem congelamento, congelador, ela está em cima, na parte superior. Por quê? Porque o ar frio tende a descer e o ar quente dos alimentos tende a subir, permitindo que eu retire calor dos alimentos por convecção. Um ar-condicionado deve sempre ser colocado na parte superior da sala para poder esfriar a sala de maneira mais apropriada. Se você vai em uma sauna, o ar quente deve sair de baixo para poder esquentar, aquecer aquele ambiente com maior intensidade. Isso também existe a formação dos ventos, que devido à corrente de convecção. Por exemplo, quando eu tenho a formação de ventos, observe que existe naturalmente, os ventos vêm dos polos, das regiões polares para a região do Equador, onde o ar é mais frio e o ar mais quente. Alguns fenômenos do dia a dia são ligados à convecção. Por exemplo, as brisas oceânicas e continentais. Por exemplo, observe, durante o dia, quem está mais quente? A água ou o continente? A água ou o continente? O continente, porque tem um menor calor específico, ele aquece mais rápido. Como ele aquece mais rápido, o ar sobre o continente está mais quente, ele tende a subir, criando uma região de baixa pressão, que vai ser ocupado por uma corrente de ar vinda do oceano. Ou seja, durante o dia, nós temos a corrente ou a brisa oceânica. À noite, isso muda de figura. Como a água tem maior calor específico, ela demora mais para aquecer, mas demora mais para esfriar. À noite, a água está mais quente que o continente. Então o ar quente agora encontra-se sobre o oceano. Esse ar quente vai subir, fazendo que agora uma corrente de ar vinda do continente atinja o oceano. É a chamada brisa continental. Então, durante o dia, eu tenho a brisa oceânica, oceano para o continente. Durante a noite, a brisa continental, devido às correntes de convecção. Outro fenômeno é a inversão térmica. O que é inverter termicamente? É colocar camadas com temperaturas diferentes em posições diferentes. Por exemplo, imagine aqui, eu tenho uma fábrica
e eu tenho aqui os poluentes sendo dispersos para a atmosfera. Durante o dia, como aqui eu tenho o asfalto, o solo, ele é quente, ele aquece muito rápido, baixo calor específico, consequentemente o ar ali está quente, ele tende a subir, formando correntes de convecção, que no nosso caso permite que os poluentes sejam dispersos. Agora imagine à noite, ou se houver um esfriamento muito brusco do local. O que é que vai acontecer? Esse ar que está aqui próximo ao asfalto, que está mais quente, ele agora vai esfriar. Por quê? Como o asfalto tem baixo calor específico, ele esfria muito rápido. Consequentemente, agora o ar de cima está mais frio que o ar de baixo, mais quente, perdão, que o ar de baixo. Se o ar de cima está mais quente que o ar de baixo, olha, o ar mais quente ele é menos denso, ele não vai descer. O ar mais frio, mais denso, não vai subir. Cessam as correntes de convecção, impedindo que esses poluentes sejam dispersos. Ou seja, inversão térmica é quando a camada de ar quente está acima da camada de ar frio, impedindo a formação de correntes de convecção. Isso é natural? É. O problema é quando isso acontece em locais poluídos. A convecção, a inversão térmica, ela não causa a poluição, mas impede que esses poluentes sejam dispersos, concentrando a poluição em determinada região. Por fim, nós temos a irradiação. O que é irradiar calor? O Sol emite calor para a Terra através de vácuo, através de ondas eletromagnéticas. Observe, a condução e a convecção precisavam de um meio material, não ocorre no vácuo. A irradiação é a forma de emitir calor que pode ocorrer em alguns meios materiais, mas pode ocorrer no vácuo, como ela se dá pela vibração de cargas elétricas. Transmitindo energia através de campos eletromagnéticos, ela não precisa de um meio material. Então, nesse caso, nós temos o calor do Sol atingindo a Terra através desse fenômeno chamado de irradiação. Isso vai levar a algo que é muito explorado pelos vestibulares, o aquecimento global. Vamos lembrar uma coisinha? O que é o efeito estufa? Imagine aqui, por exemplo, uma estufa de plantas. A estufa ela é feita de vidro e tem a base escura. A luz solar, alta frequência, ela consegue atravessar o vidro, atingindo o chão da estufa escuro. Esse chão escuro vai aquecer e vai remitir calor por irradiação com ondas de menor frequência. Essas ondas de menor frequência não conseguem passar de volta pelo vidro, sendo refletidas para dentro da estufa, tornando ela aquecida. É isso que acontece com a nossa Terra. Na Terra, nós temos também o que acontece na estufa, acontece na Terra. Veja só, eu tenho aqui a atmosfera terrestre. A radiação vem, uma parte é refratada, outra é refletida pelas nuvens, pela própria atmosfera. A parte refratada atinge o chão, que vai se aquecer, atinge a Terra, se aquece. Ao aquecer, vai remitir calor com ondas de frequências mais baixas, onde algumas não conseguem passar e são refletidas, mantendo o nosso planeta aquecido. É um fenômeno natural. O nosso problema é como nós estamos agora intensificando a emissão de alguns gases, chamados gases de efeito estufa, como CO2, CH4, o próprio vapor d'água. A nossa Terra agora, a nossa camada, ela está ampliando a sua espessura. Veja, aqui eu tenho uma Terra com a camada natural da atmosfera. Algumas radiações passam, outras vão ser refletidas, não é verdade? As que passam aquecem a Terra, são refletidas de volta, gerando o efeito estufa, que é natural. O problema é, como nós estamos emitindo mais radiação, essa espessura está aumentando, e por estar aumentando, radiações antes, que eram absorvidas pela Terra e conseguiam passar, não conseguem mais passar e são refletidas de volta para a Terra, intensificando o efeito estufa. Então, o aquecimento global é a intensificação do efeito estufa, devido exatamente a esses gases que são lançados, que estão aumentando a espessura da nossa atmosfera. Um fenômeno interessante, eu sempre falo com meus alunos, que quando eu falo em aquecimento global, o aquecimento global ele se realimenta. Por exemplo, todo material tem uma coisa chamada albedo, é um poder de reflexão. Os polos da Terra, cobertos de gelo, eles são verdadeiros espelhos. Quando a radiação vem, ela bate e volta. E se ela volta com a mesma frequência, essa radiação vai conseguir passar de volta pela atmosfera. O gelo reflete.
95% da radiação incidente sobre ele e absorve cerca de 5%. Porém, com o aumento da temperatura da Terra, o aquecimento global, o gelo tem derretido. O gelo, ao virar água, ao contrário do gelo, a água vai absorver mais energia. Consequentemente, a água reflete 5% da radiação emitida sobre ela e absorve 95%. Ou seja, estou retendo mais calor. Então, a redução do albedo das calotas polares tem intensificado o efeito estufa na Terra. Gente, é isso. Até uma próxima.